No vídeo de ontem, nós tivemos a oportunidade de analisar todo o histórico da implantação do Plano Real. Quais foram as três principais fases de implantação que trouxe uma certa estabilidade para a moeda? Como funcionou a mudança de mentalidade tão importante e tão necessária para aquele passo de deixar de ser o país que mais produziu inflação no mundo na segunda metade do século XX para trazer uma mínima estabilidade da moeda, uma inflação controlada e uma mentalidade das pessoas e dos empresários que não precisaríamos mais passar por aquilo. Estocar produtos, sair correndo aos supermercados ou aos postos de gasolina para conseguirmos comprar produtos ou serviços, senão no dia seguinte estariam mais caros. Tudo isso não apenas passou por mudanças econômicas, mas, como eu falo, mudanças psicológicas extremamente importantes que foram de sucesso e trouxeram o real em 30 anos até aqui. Mas será mesmo que o real não perdeu um valor importante ao longo do tempo? Mais especificamente, qual foi a inflação do real ao longo desse tempo? Qual foi a inflação do dólar? Será que isso mostra como é importante nós diversificarmos os nossos investimentos e sempre mantermos uma parte em moeda mais forte que a brasileira? É isso que eu quero mostrar nesse segundo vídeo aqui. Mas antes eu quero repassar que de 1994 até 1999, quando tivemos a maxi desvalorização do real, a moeda brasileira tinha paridade ao dólar. Um dólar valia R$1. Isso foi estabelecido no início do Plano Real, também explicado no vídeo de ontem. Só que, para a moeda brasileira ter o mesmo valor do dólar, quando isso não era, digamos, naturalmente demandado pela população, ou seja, se alguém te oferecesse uma mala com $1.000 ou com R$5.600 hoje e você somente pudesse abrir essa mala daqui um ano, hoje $1.000 vale por volta de R$5.600. Só que se eu te dou uma mala separada com dólar e outra com real e falo você só pode abrir daqui um ano, é bem provável que a grande maioria das pessoas optem pela mala de dólar. Seria o meu caso. Porque nós temos uma expectativa que o real vai perder mais valor do que o dólar ao longo do tempo. E isso também era visto de 1994 a 1999, apesar da determinação governamental que $1 valeria R$1. O que ocorre é que o governo brasileiro precisava despejar dólares no mercado, ou seja, ofertar a moeda americana para que o incremento da oferta de dólares fizesse com que o valor dela caísse e pudesse ser mantido na mesma proporção do real de 1 para 1. Para isso, o governo precisaria arrecadar, atrair dólares, trazer dólares de fora para que ele pudesse ofertá-los, vender esses dólares. Com isso, ele conseguiu, através de um tempo, manter a taxa de juros alta, o que trouxe algum dólar ao Brasil e também com algum incremento de exportação. Porém, ao longo do tempo, e também é agravado que o mundo passou por uma crise em 1997 dos tigres asiáticos e em 1998 da Rússia, as reservas brasileiras foram se esgotando, ou seja, o governo não tinha mais capacidade de ofertar dólares no mercado para manter aquela falsa paridade de 1 para 1. Como eu expliquei no vídeo de ontem, foi estabelecido ali no segundo governo do Fernando Henrique o tripé macroeconômico. E dentre os 3 pontos estabelecidos no tripé, um deles era a taxa de câmbio flutuante. Como deve ser, o câmbio variava de acordo com a livre oferta e demanda, e não mais por um preço estabelecido pelo próprio governo. Até porque o governo não tinha mais, como comentamos agora, uma reserva em dólares para continuar ofertando e manter aquela taxa falsa de $1 para R$1. Até que chegou o dia da maxi desvalorização e o real começou a se desvalorizar naturalmente frente ao dólar. No começo tinha uma banda exógena em que o dólar podia variar entre uma banda superior e inferior, e a partir desse momento o governo ofertava uma certa quantidade de dólar, até que chegou o momento que, como eu sempre falo, o livre mercado ele vence. Em algum momento, aquela capacidade de manter os preços falsos ou os preços que não condizem com a realidade, eles simplesmente esgotam, uma vez que o dinheiro para financiar isso acaba. E assim o Brasil passou pela maxi desvalorização e o real foi perdendo valor ao longo do tempo. Segundo uma matéria interessante que saiu no Poder 360, a inflação no Brasil, desde 1º de julho de 1994, quando entrou em circulação o real, foi de 700%.
Nos Estados Unidos, o CPI americano, o índice de inflação americano, foi de 112% nesses últimos 30 anos. Ou seja, a inflação no Brasil, o quanto nós perdemos de poder de compra, foi 7 vezes maior do que a inflação nos Estados Unidos. E como também mencionamos no vídeo de ontem, o que levam as pessoas a ter mais descrédito na moeda local é quando o governo gasta mais do que arrecada e ele precisa aumentar impostos e se endividar, emitir dívida para que ele possa arrecadar dinheiro para fechar as suas contas, honrar os seus compromissos. No Brasil de hoje, nós já vemos déficits nominais de mais de R$1 trilhão, quase 10% do PIB, uma vez que o governo gasta muito mais recorrentemente do que arrecada. Portanto, o governo precisa aumentar as suas dívidas, se endividar mais para captar dinheiro para fechar as suas contas. Num período como o Brasil viveu lá nos anos 80 e nos anos 90, não havia mais demandante para a moeda brasileira, nem mesmo para a dívida brasileira. Por isso que o Brasil tinha que tomar dívida lá fora em dólar, o que era extremamente perigoso. Hoje o Brasil tem uma dívida muito mais segura do que aquela que tinha, que era pautada em dívida externa. E, portanto, uma dívida externa, quando a moeda brasileira perde valor frente ao dólar, a dívida também explode. Hoje, 96% da nossa dívida é dívida interna estabelecida em real e apenas 4% estabelecida em dólar. E o Brasil tem um colchão de mais de 370 bilhões de dólares de reservas internacionais. Portanto, foi sim estabelecido um cenário muito mais estável do que aquele, obviamente, que nós tínhamos pré-plano real. De qualquer maneira, nós temos uma inflação que foi de 710% nesses últimos 30 anos, quando dos Estados Unidos foi de 112%, como acabamos de falar. Se olharmos alguns outros índices importantes, o salário mínimo ele teve um crescimento bastante maior do que a própria inflação. Ou seja, o brasileiro médio teve um aumento do poder de compra, uma vez que o salário cresceu mais do que a inflação também nesses últimos 30 anos. Aqui carrega alguns problemas que a gente vai mencionar. Mas antes, uns dados interessantes aqui. Por exemplo, o salário mínimo em 1º de julho de 1994 eram R$ 64,79. Para você comprar 1 quilo de carne, você precisaria de 4,95% de um salário mínimo. Hoje você precisa de 2,86% de um salário mínimo. O leite, 0,82%. Hoje, 0,46% de um salário mínimo. O feijão, você precisaria 1,71%. Hoje, 0,53%. O café, por exemplo, que é um item que subiu muito de preço, você, para comprar 1 quilo do café, te consumiria 11,58% de um salário mínimo contra hoje 2,92%. Ou seja, o brasileiro, na média, ganhou poder de compra. O real, sim, estabeleceu muito mais previsibilidade numa economia, permitiu que os bancos pudessem aumentar o crédito, uma vez que a moeda é mais estável, o mercado de capitais se desenvolveu brutalmente e a gente viu uma população já não acostumada com uma inflação. Afinal de contas, grande parte das pessoas, ou uma boa parte das pessoas já no mercado de trabalho, não conviveram com aquele período inflacionário enquanto profissionais. E isso vai mudando de geração para geração. Mas aqui tem um ponto extremamente importante. Não basta olharmos que o salário subiu acima da inflação. Sim, isso deu poder de compra. Em paralelo, o governo brasileiro continuou tendo políticas intervencionistas, política de controles de preços administrados, créditos subsidiados, ou seja, passando e injetando dinheiro na economia através de empréstimos com taxas de juros subsidiadas para determinados setores, causando um endividamento público maior. O endividamento público maior faz com que você tenha um perfil de risco maior. Você emprestar dinheiro para alguém que está mais endividado, naturalmente é mais arriscado. E no Brasil, nessas últimas décadas, nós aprendemos a achar normal o governo ter irresponsabilidade fiscal. Nos primeiros anos do governo Lula,
lá em 2002, a gente apresentou superávites. O governo gastava menos do que arrecadava, porque o mundo vivia um boom. A China, investindo em infraestrutura, comprava grande parte das nossas commodities e os preços estavam lá em cima. Portanto, mesmo com todo o esquema de corrupção descoberto, o Brasil apresentou superávit. Já no segundo governo Lula, esse superávit começou a cair e explodiu com as políticas catastróficas da Dilma, que começou a produzir déficits extraordinários, aumentou demais o endividamento público brasileiro e o PIB recuou 7% em 2 anos. A partir de algumas reformas que nós tivemos no governo Temer, como flexibilização do mercado de trabalho, fim da TJLP, taxa de juros de longo prazo, onde o BNDES não mais poderia subsidiar taxa de juros emprestando para determinadas empresas, a gente começou a abrir mais esse mercado e colhemos frutos ao longo dos próximos anos dessa maior flexibilização da economia brasileira. E agora retrocedemos brutalmente. A dívida brasileira continua crescendo e voltamos àquela mentalidade de não ter responsabilidade fiscal. A verdade é que se a inflação no Brasil foi de mais de 700% nos últimos 30 anos, hoje nós temos uma inflação controlada, mesmo que esteja bem mais alta do que o IPCA mostra quando nós vamos ao supermercado ou ao posto de gasolina. Fica muito claro que estamos longe, mas muito longe do que o Brasil viveu nos anos 80 e nos anos 90. Portanto, o Plano Real, ele trouxe sim essa estabilidade do valor da moeda. Mas toda aquela mentalidade que nós falamos no vídeo de ontem, no começo dessa série de 2 vídeos do Plano Real, a gente vê que ela está voltando à tona através das barbaridades ditas pelo presidente primata que temos, como se ele estivesse num palanque dos anos 80, achando que não precisa trazer nenhum tipo de responsabilidade fiscal. E voltamos a uma parte do vídeo de ontem, onde um dos pilares importantes determinados pelo início do Plano Real foi justamente o ajuste nas contas públicas. O governo precisa ter uma responsabilidade com os seus gastos, ser diligente com eles e não apenas subir os impostos, tirar a capacidade da população de consumir e das empresas de investir. O que nós vemos foi um aumento do salário em termos reais ao longo do tempo, sem um incremento de produtividade. Na semana passada, eu fiz um vídeo que está disponível aqui no meu canal do YouTube, mostrando em números como a produtividade brasileira está estagnada há 35 anos. Nós precisamos de 4 brasileiros para produzir o que um americano produz. Nós precisamos de um suíço para o que 5 brasileiros produzem. Todos os dados e fontes estão disponíveis no vídeo sobre produtividade que eu deixei aqui no meu canal na semana passada. Ou seja, nós incrementamos o salário, aumentamos o poder de compra da população, com o governo injetando mais dinheiro na economia, controlando preços administrados, voltamos ao mesmo patamar ou a patamares parecidos de ideias retrógradas que eram usadas como prática ali nos anos 80 e nos anos 90. Práticas estas que levam ao maior endividamento público. O maior endividamento público exige que o governo precise arrecadar mais ou emitir mais dívidas para fechar as suas contas. Essas contas acabam produzindo uma desvalorização da moeda. E uma desvalorização da moeda nada mais é do que a alta dos preços. A alta dos preços, ou seja, a inflação, era uma consequência da desvalorização da moeda. E a moeda desvaloriza quando você tem uma oferta maior do que a demanda. E por que a demanda por uma moeda cai? Uma vez que o governo está se endividando, já entramos num ciclo em que os investidores, os agentes econômicos, qualquer pessoa da economia acredite que o real vá se desvalorizar ao longo do tempo e ele começa a ofertar, vender os seus reais, seja para comprar ouro, seja para comprar comida, seja para comprar produtos ou serviços, seja para comprar franco suíço, seja para mandar para fora, não importa. Quando você tem uma oferta maior e uma demanda menor de um produto e também de uma moeda, o preço dele cai. Temos que entender, assim como eu mostrei num vídeo do Roberto Campos, no vídeo de ontem, que a inflação ela é um fenômeno monetário e quem detém o monopólio da emissão da moeda são os governos. Portanto, são eles os culpados ao gastarem mais do que arrecadam, ao traduzir isso no médio prazo em uma inflação através da desvalorização
da moeda. Se queremos um país com mais industrialização, com mais responsabilidade fiscal, com abertura comercial para o mundo, com mais concorrência e mais competitividade, mais flexibilização das regras para que possamos ter menos burocracia, mais concorrência, mais produtos e serviços de alta tecnologia e inovação, o que demanda hoje em 2024, precisamos pleitear e estudarmos e mostrar para aqueles burocratas de plantão que é isso que nós queremos. Senão, o primata vai continuar falando que inteligência artificial, ele não quer mais nem ouvir falar disso e que deve ser produzida em português, o que virou até mais uma frase cômica desse sujeito que hoje governa o Brasil. Enquanto tivermos ideias retrógradas, não tem nenhum cabimento esperarmos ideias avançadas. Enquanto isso, a gente pode ver mais desvalorização da moeda e, portanto, mais pressão na inflação ao longo do tempo, taxas de juros mais altas e, claro, a esquerda continuará culpando terceiros, quando não olha no espelho, ou melhor, olha no espelho, sabe que a culpa é sua e quer, obviamente, manter o controle através da compra de votos por meio de distribuição de renda. Assim, o real tende a continuar se desvalorizando e naturalmente produzindo mais inflação, mantendo mais pessoas na pobreza, com a produtividade parada e o Brasil um eterno nota 5. Seguimos em busca da informação.